Olá pessoal, tudo bem? Espero que vocês estejam bem, né? Pessoal, tudo bem? Deixa eu falar para vocês aqui. Estamos vivendo tempos difíceis, né? Mas eu espero que vocês estejam bem, eu torço, né? Para que todos estejam bem, independente da situação que está ocorrendo, né? Jesus disse assim, ó, no mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo. Esse bom ânimo que Jesus disse, né? Não é que nós iríamos vencer, receber vitória sempre. Não, é que nós iríamos vencer as situações, né? Teríamos situações de dificuldades, mas iríamos vencer a situação. Como vencer a situação? Poder levantar a cabeça no dia seguinte e prosseguir, né? Às vezes as pessoas pregam só que nós vamos vencer o mundo, que nós vamos receber a vitória. Às vezes não é assim. A realidade não é essa. A realidade é que Jesus disse que nós iríamos vencer o mundo, vencer as situações que o mundo nos traz. Um exemplo, a situação de perda, a situação, uma doença, né? Então, nós iríamos vencer essas situações de dificuldade. E um exemplo, eu sou um exemplo de que o Senhor tem feito eu vencer a dificuldade, né? Hoje está fazendo 8 meses que a minha esposa partiu e, e assim, é uma dor muito grande, é uma saudade muito grande, mas Deus tem me feito vencer. Como? Mantido a minha fé, né? Me guiando nos caminhos do Senhor e até mesmo utilizando dessa minha dificuldade que eu passei para que outras pessoas possam ouvir falar do Senhor, para que outras pessoas possam pegar o nosso testemunho, né? O meu testemunho, meu e da minha esposa, para poder glorificar o nome do Senhor através do nosso testemunho, tá? Pessoal, deixa eu deixar bem claro para vocês, às vezes eu gravo aqui homenagem, né, de saudade, às vezes tem pessoas que mandam mensagem, você precisa ser forte, você precisa seguir a vida. Eu queria deixar claro para vocês que a minha vida segue normal, tá? Estou seguindo a minha vida normal, eu não estou em depressão, eu não vivo cabisbaixo, não, já voltei a trabalhar, né? Tenho cuidado dos meus filhos, minha mãe e minhas irmãs têm me ajudado a cuidar dos meus filhos, graças a Deus. E assim, eu estou bem, embora sinta muita dor, muita saudade, mas isso eu vou viver pro resto da vida. Enquanto eu não partir para o Senhor, né, eu irei sentir essa saudade, essa cicatriz será eterna. Porque hoje eu vivo pela metade, é como eu sempre digo. A Bíblia diz assim, ó, deixará o homem seu pai e sua mãe, unir-se-á à sua esposa, e ambos se tornarão uma só carne. Ou seja, né, a minha esposa foi embora, e nós éramos uma só carne, eu fiquei aqui pela metade, né? Mas é Deus quem sabe de tudo, Deus está no controle de tudo, e tudo que acontece na vida há um propósito. E quando eu entrei na vida da minha esposa, ela entrou na minha vida, Deus já sabia que ela iria embora no dia 21 de julho de 2020. Então por isso foi um casamento muito abençoado, foi um casamento muito unido, foi um casamento que nós éramos realmente felizes, né? Embora tem pessoas que falem, né, que acham que a gente vivia de aparência, né? Tem pessoas que julgam, tem pessoas que inventam mentiras, né? Mas é assim, a gente vive no mundo e as pessoas falam o que querem, né? Não cabe a nós ficar chateado, não, de maneira nenhuma. Hoje um exemplo, hoje o que me conforta, né, é saber que eu fui uma pessoa honesta com a minha esposa, sincero, fui honesto até nos momentos que muitas pessoas não seriam honestas, né? E tudo que acontecia comigo, tudo que você já possa imaginar, o que você presenciou, né, o que você viu eu fazendo. A minha esposa sabia de tudo, né? Então era uma pessoa foi uma escolha que nós fizemos. Quando comecei a me relacionar com ela, ela perguntou, amor, o que você quer do nosso relacionamento? Eu falei, que sejamos verdadeiros um com o outro. Independente do que seja a verdade, né? E ela concordou e sempre foi assim, e nós éramos muito felizes. Tá bom? Gente, eu quero usar esse testemunho, né? Esse dia que está completando 8 meses, essa homenagem que eu vou fazer, hoje eu vou fazer diferente. Hoje eu quero deixar uma palavra para vocês, porque assim, é o meu maior conforto, né, é saber que a minha esposa está salva em Jesus Cristo, está no paraíso com Deus. Muita gente fala assim, mas quanta certeza é essa que você tem? Porque eu creio em Deus e eu creio em Jesus Cristo. E Jesus Cristo nos deixou uma passagem na Bíblia a qual ele explica, a qual ele conta uma história verídica que aconteceu, né? Livro de Lucas, capítulo 16, está escrito assim, ó, Jesus falando essa história. Muitas pessoas dizem que era uma parábola, não era uma parábola. Para quem estuda a Bíblia vai saber que isso daqui não era uma parábola. Por que não era uma parábola? Quando Jesus contava uma parábola, ele não citava nomes.
ele não dava nomes. Você vai encontrar a parábola das 10 virgens. Não tinha nome, era 10 virgens, mas ninguém sabia os nomes das virgens, né? A parábola do filho pródigo, a gente sabia que era tinha um pai e 2 irmãos. Um abandonou a casa e o outro ficou. E aí o que abandonou era o pródigo, ele voltou, né? Porém não tinha nomes, era uma parábola. Agora esta história que Jesus conta é uma história verídica. Por quê? Porque Jesus fala um nome. Jesus cita 2 nomes. Ele só não cita o nome da terceira pessoa, porque como essa terceira pessoa foi condenado, né? Foi para o abismo, se ele contasse, essa pessoa, às vezes o pessoal que estivesse na terra iria ter certeza de que tal pessoa não foi salva, né? E talvez começaria a julgar os parentes ou os descendentes dessa pessoa. Mas ele conta a história que havia, capítulo 16, versículo 19 de Lucas, tá? Havia um homem rico que se vestia de púrpura e de linho fino e vivia no luxo todos os dias. Diante do seu portão fora deixado um mendigo, chamado Lázaro, coberto de chagas. Este ansiava comer o que caía da mesa do rico. Até os cães vinham lamber suas feridas. Chegou o dia em que o mendigo morreu, e os anjos o levaram para junto de Abraão. O rico também morreu e foi sepultado. No Hades, onde estava sendo atormentado, ele olhou para cima e viu Abraão de longe, com Lázaro ao seu lado. Então chamou-o: Pai Abraão, tem misericórdia de mim e manda que Lázaro molhe a ponta do dedo na água e refresque a minha língua, porque estou sofrendo muito neste fogo. Mas Abraão respondeu: Filho, lembre-se de que durante a sua vida você recebeu coisas boas, enquanto que Lázaro recebeu coisas más. Agora, porém, ele está sendo consolado aqui, e você está em sofrimento. E além disso, entre vocês e nós há um grande abismo, de forma que os que desejam passar do nosso lado para o seu, ou do seu lado para o nosso, não conseguem. Ele respondeu: Então eu te suplico, pai, manda Lázaro ir à casa de meu pai, pois tenho 5 irmãos. Deixa que ele os avise, a fim de que eles não venham também para este lugar de tormento. Abraão respondeu: Eles têm Moisés e os profetas, que os ouçam. Não, pai Abraão, disse ele, mas se alguém dentre os mortos fosse até eles se arrependeriam. Abraão respondeu: Se não ouvem a Moisés e aos profetas, tampouco deixarão convencer, ainda que ressuscite alguém dentre os mortos. Isso é uma história. O rico e Lázaro, foi Jesus quem contou. O que nós vemos aqui é a história de 2 pessoas verídicas que viveram nos tempos de Moisés e dos profetas, né? E Jesus disse que o rico tinha a sua vida, as suas riquezas, né? E não necessitava de nada. E quando a pessoa é muito rica e ela não necessita de nada, infelizmente, muitos nem se lembram que existe Deus. E eles não creem na palavra de Deus. Eles muito menos creem que Jesus veio e morreu na cruz do Calvário para perdoar os nossos pecados, né? E Jesus deixou essa passagem exatamente para que nós pudéssemos ter certeza de que a salvação existe e a condenação também. Então eu venho, através dessa homenagem que eu faço à minha esposa, né, trazer para você de que é verídico, de que é real a salvação, de que é real a condenação. Talvez você não creia, talvez você antes cria e hoje não crê mais, né? Mas eu quero dizer para você que é real, foi Jesus quem contou essa história. Jesus não iria inventar uma história simplesmente, não. Ele contou uma história verídica. E a Bíblia diz que o rico, depois de ter vivido a sua vida aqui, né, em regalias, né, com luxo, e havia um pobre, um mendigo que estava deixado à porta dele, na porta do rico. E esse mendigo, ele queria comer das migalhas que sobravam, né? E até os cães vinham e lambiam as feridas dele, das chagas que ele tinha. E ambos morreram. E a Bíblia diz que o rico teve a sua condenação. Foi levado para o lugar de tormento, né? E ele desejava que Lázaro, que estava do outro lado, no paraíso, você vai perceber que a Bíblia diz assim, ó, que
Quando o rico olha e vê Abraão, ele olhou para cima e ele viu Abraão acima, né? Ou seja, é real. A salvação é real. Aqueles que creem em Jesus Cristo e que partem dessa vida, eles encontram o Senhor para a eternidade e viverão no paraíso para a eternidade. Então eu quero fazer um apelo para você que não crê, passe a acreditar. Nós vivemos nos finais dos tempos, né? E aqueles que não crê, que não aceitarem a Jesus, esses não irão herdar a salvação nem o reino dos céus. Então eu faço um apelo para você. Uma vez mais eu faço um apelo para você que tem um parente que está doente. Gente, eu sou bem sincero em dizer para vocês, hoje eu não vivo no engano, né? Porque muita gente acha que todas as doenças Deus vai curar só pelo fato de que nós servimos a Ele, de que nós cremos nele, Ele vai curar. Não, nem todas as doenças serão curadas. Minha esposa é uma grande prova disso. A minha esposa partiu para o Senhor e não foi curada. De tanto, nós oramos, nós pedimos, muita gente orou, mas Deus a levou. E talvez, só que assim, a minha esposa era uma pessoa batizada. As últimas semanas dela, ela estava pronta para ir embora, sabe? Deus preparou ela para ela ir embora, né? E eu me lembro até hoje que algumas horas antes, pouquíssimas horas, se eu não me engano, 3 horas antes dela falecer, o meu amigo pastor Fernando ligou e ele falou: Luciano, pô, a sua esposa está bem? Eu falei: ô pastor, ela tá, nós estamos esperando a ambulância para socorrer ela. E ele pediu para falar com ela, né? Ele falou: ela consegue falar? Eu falei: não, ela não está respondendo a ninguém. Ele falou: põe o celular no ouvido dela. E aí ele falou com ela, ele chamou a Cristiane e ela respondeu. E ele falou assim: você crê em nome de Jesus? E ela falou: amém, eu creio em nome de Jesus. Poucas horas antes ela teve ainda mais uma oportunidade de poder proclamar que cria, né, que acreditava em Jesus Cristo, que acreditava em Deus, que tinha fé em Jesus Cristo, né? O pastor Fernando é meu amigo aqui no Face, ele pode confirmar isso que eu estou dizendo, né? Foi um dos poucos que me ligou pouco antes da minha esposa falecer, mas ligou exatamente porque era a permissão de Deus, né? E ela teve mais uma oportunidade de poder proclamar com a boca dela de que ela acreditava, de que ela tinha fé em Deus, em Jesus Cristo. Então eu faço esse apelo a você, você que tem um parente que está doente, creia no milagre, creia que Deus pode fazer um milagre, mas esteja preparado para caso não seja da vontade de Deus que esse milagre aconteça, que você possa aceitar, né, a decisão de Deus, a vontade de Deus, de uma forma natural, embora a gente sofra, mas que a gente possa aceitar. Porém, assim, o mais importante é fazer com que aquele que está enfermo, aquele que está doente, aquele que nós não sabemos se irá ser curado ou se Deus irá levar, que essa pessoa possa aceitar Jesus. Faça esse apelo, né? Pregue a palavra de Deus para ele. Ah, mas eu não sirvo a Deus, como é que eu vou pregar a palavra? Vai lá, pega a Bíblia. Chega na pessoa e fala: você acredita em Jesus Cristo? Você acredita que Jesus morreu na cruz do Calvário para te salvar? Pregue o Evangelho e faça com que essa pessoa aceite, porque assim, sem fé em Jesus Cristo não haverá salvação. Não haverá salvação. E eu preciso deixar isso bem claro para você, para que você creia, para que você peça para que esse seu ente querido creia em Jesus Cristo, para que ele creia em vida. Aí você fala assim: ah, mas viveu a vida inteira sem crer, agora se ele crer ele será salvo. Será salvo. A Bíblia nos diz que havia 2 ladrões no dia da condenação de Jesus, né? E quando Jesus estava ali, antes de Jesus morrer, Jesus estava na cruz, tinha 2 ladrões, um de cada lado. Um dos ladrões zombava de Jesus, falou: ué, você não é o mestre, você não é o Cristo, então desça dessa cruz, salva-se a si mesmo e a nós também. E aí o outro ladrão, Dimas, o outro ladrão, né, olhou para o ladrão que estava ali blasfemando e falou: como você pode dizer isso com o mestre? Nós estamos aqui porque nós merecemos, nós somos culpados. Mas este homem é inocente, ele nada fez. E aí ele olha para Jesus e diz assim: mestre, lembre-se de mim quando entrares no teu reino. E Jesus, com aquele amor infinito, né, com alguém que não teve tempo de viver uma vida para Cristo, mas teve o tempo de se arrepender e de aceitar Jesus, poucos minutos antes de morrer. E Jesus olha para aquele ladrão e diz: em verdade vos digo, em verdade te digo, que ainda hoje estarás comigo no paraíso. Recebeu a salvação aos 45 minutos do segundo tempo, né? Nos últimos minutos de vida, ele conseguiu crer em Jesus Cristo, proclamar com a boca dele de que ele acreditava, de que ele tinha fé em Jesus Cristo. E ele recebeu a salvação. E foi para o mesmo paraíso onde Lázaro foi, né?
Então que você possa levar o evangelho, leve a palavra para esse seu ente querido. Faça isso, porque você vai ganhar a alma dele para Jesus Cristo, caso essa pessoa parta. Se Deus for fazer um milagre, essa pessoa crê, de repente no momento em que essa pessoa crê em Jesus Cristo, ela receba o milagre, receba a cura e volte para casa, né? Porém, se não for da vontade de Deus que a pessoa receba a cura, que ela vá para o paraíso, porque aqueles que creem em Jesus Cristo, esses herdarão o reino dos céus, tá bom? Pessoal, vou cantar esse louvor aqui. Hoje é uma homenagem, né, a esse dia que me traz tanta saudade, né? Mas assim, não pode me trazer angústia nem tristeza, porque Deus tem me consolado, Jesus Cristo tem me ajudado, o Espírito Santo tem guiado a minha vida, tá bom? Então eu vou cantar esse louvor. Foi um dos últimos louvores que a minha esposa recebeu. A minha irmã enviou para ela, né? Minha irmã Sara enviou para ela. Disse que enviou por engano. Depois até se arrependeu, que disse que era um louvor muito triste. Mas Deus sabe o porquê de todas as coisas, né? E a minha esposa já estava ciente de que ela iria partir para o Senhor. Além do rio azul, as ruas são de ouro e de cristal. Ali tudo é vida, ali tudo é paz, morte e choro, nunca mais tristeza e dor, nunca mais. Virei o grande rio da vida, claro como um cristal. Virei a face do meu mestre querido. Não haverá mais noite ali, não haverá nenhum clamor. Verei os olhos de Jesus e tocarei seu rosto enfim. As nações seguirão em sua luz e as portas jamais se fecharão. A cidade é de ouro puro, de jaspe é o seu muro, além do rio azul. Morte, choro, tristeza e dor, nunca mais, nunca mais. Morte, choro, tristeza e dor, nunca mais, nunca mais. Morte, choro, tristeza e dor, nunca mais, nunca mais. Além do rio azul. Quero que você saiba, tá? Que além do rio azul existe um lugar onde não haverá mais pranto, nem morte e nem dor. Mas para isso você precisa crer, você precisa acreditar em Jesus Cristo. Você precisa acreditar que Jesus morreu na cruz do Calvário para te salvar. Você não pode permitir que nada, nem ninguém, nada e nem ninguém roube a sua fé em Cristo. Às vezes você vê eu fazendo essas homenagens aqui à minha esposa, mas isso aqui é puro amor que eu sentia pela minha esposa e ainda sinto, sabe? Aleluia.
Mas de maneira nenhuma, nada nem ninguém pode estar acima do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Ninguém. Nem o seu esposo, nem a sua esposa, nem os seus filhos, nem a sua família, nem o seu pastor, nem o padre que dirige a sua igreja, nem o Papa, nem um santo, ninguém pode tomar o lugar de Jesus. A Bíblia diz assim que no final dos tempos virá sobre o mundo a grande apostasia. E se possível for, enganarão até os escolhidos. Essa apostasia pegará até os escolhidos. Então não permita que nada nem ninguém te afaste de Deus, tá bom? E eu quero deixar hoje essa homenagem com muita saudade no meu peito, mas eu espero que esse testemunho, eu espero que a minha história de vida, né? Eu espero que a partida da minha esposa sirva como testemunho, para que a alma seja salva, né? Para que pessoas se rendam à palavra de Deus, ao Evangelho, né? E passem a crer que Jesus Cristo é o único que salva, é o único que perdoa os pecados, é aquele que está conosco todos os dias, tá bom? Então eu deixo para você esse vídeo e espero que Deus possa abençoar a sua vida. Espero que você que não crê passe a crer. Espero que você não tenha vergonha, esqueça a vergonha, esqueça a timidez, pois é necessário que nós proclamamos com a nossa boca que Jesus Cristo é o único que pode nos salvar e perdoar os nossos pecados, tá? Que Deus abençoe. Que Deus abençoe a cada amigo, a cada amiga, o seu lar. Que Deus visite os familiares que estão nos hospitais. Que Deus visite aquele que está chorando agora porque perdeu um ente querido. Que Deus possa consolar. E que nós possamos nos encontrar, todos nós, naquele grande dia, no paraíso de Deus, tá bom? Que Deus abençoe. Fiquem com Deus. E tenham uma ótima semana na presença do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Deus abençoe.